Olá, meus amores. Como nós havíamos combinado hoje na nossa aula Zoom, aqui está o vídeo, né? Vídeo aula para aqueles alunos que não conseguiram assistir a aula Zoom hoje. Então aqui segue o vídeo explicativo da nossa aula de hoje. Para aqueles também que não conseguiram visualizar os slides da aula. Então, eu prometi que iria gravar novamente, né, o vídeo e postar aqui no Eclair os slides da aula de hoje, do dia 23, ok? E nós vamos estudar nesse segundo bimestre, dar continuidade no conteúdo de geometria, imagens e formas, no qual são conteúdos que nós já estudamos no primeiro bimestre, nós já sabemos o que é uma geometria, imagens e formas, já conhecemos os polígonos, os não polígonos, nós já sabemos também como são chamados, né, esses polígonos. E agora nós vamos aprender nessa segunda unidade como calcular esse perímetro e a área desse polígono, tá certo? Desse objeto, ou de uma determinada forma. Nós vamos aprender a calcular isso, tá certo? Bom, perímetro e área de um polígono, perímetro e área são conceitos utilizados na geometria, certo? E a área, ela é usada para calcular a medida de uma superfície plana, tá? De um polígono, ok? E o perímetro, ele é usado para calcular a soma das medidas dos lados de uma figura ou objeto, tá certo? Ou seja, área é a superfície, a parte preenchida, né, de dentro, a parte preenchida plana de um polígono. E o perímetro é as bordas, né, desse polígono. Isso que nós vamos aprender nesta aula hoje, certo? E quais são as unidades de medidas que nós utilizamos para medir o perímetro e a área de um polígono? As unidades que nós utilizamos são essa, que é o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E essas unidades de medida nós encontramos em fita métrica, em trena. A trena geralmente a trena é utilizada por pedreiros, engenheiros. Ela tem uma extensão, tem uma metragem maior, tá? Para medir um espaço geográfico aí bem maior, né? Como um campo de futebol e uma casa, para você poder medir um terreno, por exemplo, de uma casa, medir a metragem de um quarto, de uma sala, é utilizado essa trena, tá certo? Esse tipo de ferramenta. E a trena, ela é igualzinha uma régua, só que ela tem uma metragem maior. Tem trenas que tem metragem de 5, 10, 15 metros, depende, tá certo? E essas medidas que eu acabei de falar aqui para vocês, essas unidades de medidas, nós encontramos, justamente são essas medidas que nós encontramos nós encontramos na régua, tá certo? Ou na trena, que é, no caso, esses desenhos aqui, ó, da régua, tá certo? Que cada risquinho desse aqui, ele representa, certo? Uma unidade dessa de medida. Exemplo,
para a gente ir de uma numeração aqui, do número 5 ao número 6, é representado por centímetro, tá certo? E cada pontinho desse, cada setinha pequenininha dessa aqui é milímetro, certo? Aqui nesta régua não tá bem, mas existe fita métrica e a trina, ela tá bem representada pelo decímetro, pelo milímetro, tá? Aqui a gente só tem o centímetro e milímetro e decímetro, tá certo? E então as unidades de medidas é representada por esses risquinhos aqui e é desta forma que nós representamos as unidades de medida. Quilômetro, km, né? Hectômetro nós representamos pelo HM e o decâmetro, DAM. O metro é representado pelo M e o decímetro é representado pelo DM e o centímetro pelo CM e o milímetro MM, ok? Lembrando que essas letras precisam ser minúsculas, ok? Lá na frente, no conteúdo, vocês irão entender depois, tá? Com o tempo, quais são as unidades que é representado por maiúsculo, tá bom? Mas agora essas unidades de medida que nós estamos estudando para medir perímetro e área, elas são representadas por letras minúsculas, ok? E também elas são sempre elevadas ao quadrado para se medir, tá? Área. Perdão, para medir área, ela sempre é elevada ao quadrado. O perímetro não precisa ser elevado ao quadrado, ao cubo. Beleza? Ok. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Para que a gente possa medir. Vamos dar este exemplo aqui para calcularmos a área de uma praça quadrada, certo? Utilizaremos a unidade de medida de metro quadrado, ok? E dessa forma, a unidade de medida é o quê? 1 metro quadrado. Ora, se eu quero saber, para revertir, digamos, eu quero revertir esta praça aqui, quadrada, né? E aí eu quero saber quantos metros de porcelanato vai levar para revertir essa praça. Eu teria que pegar cada porcelanato que mede 1 metro, aqui ó, cada porcelanatozinho desse aqui mede 1 metro quadrado, ok? Mede 1 metro quadrado. Então eu teria que pegar cada porcelanato desse aqui e ir colocando dentro deste quadrado, desse espaço, para saber quantas lajotas vai precisar. E aí daria um trabalho enorme, né? E na hora de comprar essas lajotas antecipadas, como é que eu vou comprar para fazer esse revestimento? Eu preciso fazer esse cálculo. Então esse cálculo, ele é utilizado pelos pedreiros, pelos engenheiros, pelos mestres de obras. Eles utilizam muito esse tipo de cálculo para saber como revestir, né, a casa, uma sala, uma cozinha, um banheiro, ou seja, cada compartimento da casa, quanto ele vai precisar de lajota para fazer esse revestimento. É esse cálculo que eles fazem, ok? Para poder saber. E como é que faz esse cálculo, professora? Exatamente, é isso que nós iremos aprender agora, tá certo? Ora, aqui eu tenho, neste espaço aqui, né, um quadrado, tá certo? Olha aqui, tenho neste quadrado. E esse quadrado, ele mede 6 metros, certo? Cada lado, porque a gente sabe que o quadrado, as medidas são iguais, né? De todos os lados é o mesmo
tamanho, a medida. Então, mede 6 metros. E o que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar aqui para que você não se confunda. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Isso. Ok. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir a altura é essa aqui, ó. Vou medir, eu vou multiplicar a altura por largura, certo? Então, eu faço essa multiplicação aqui, ó. 6 metros de altura, tá certo? 6 metros de altura vezes 6 metros de largura, que é igual a 36 metros quadrados. Então, eu sei que eu vou precisar para revestir esta praça de 36 metros quadrados de cerâmica. Ok? Então, é esse cálculo que nós utilizamos para saber quanto vou precisar de cerâmica para preencher esta superfície aqui deste quadrado, ok? Quanto eu irei precisar para preencher esta superfície aqui, tá certo? 36 metros quadrados, beleza? Então, não esqueçam, área você multiplica altura por largura, ok? Tá dando para entender aí, né? Muito bem. Então, vamos para perímetro agora. Perímetro. Ora, o perímetro já é a soma das medidas de comprimento das bordas de uma figura. O perímetro nós já vamos o quê? Somar. O perímetro nós já vamos somar essa borda dessa figura, no caso do quadrado. Eu quero saber o perímetro dessa praça, tá? Então, aqui, se eu sei que mede 6 metros, se eu sei que mede 6 metros, ó, aqui, ó, cada lado eu vou somar esse perímetro todinho aqui. Então, eu somo 6 mais 6, bem aqui tá a formulazinha que eu coloquei, ó. 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24. Então, eu sei que o perímetro dessa praça, ela tem 24 metros quadrados. Beleza? E de um retângulo? A gente sabe que o retângulo, as medidas já não são iguais, né? A altura, ela mede uma altura que é 4 metros e de largura, de comprimento, ela mede 16 metros. E o que a gente vai fazer? Vamos somar todas as medidas de todos os lados. Vamos somar 4 mais 16 mais 4 e mais 16. Qual é o perímetro desse retângulo? 40 metros, ok? Perímetro a gente já não faz ao quadrado, tá? O que nós multiplicamos e o que vai ao cubo, ao quadrado, é somente a área, tá certo? Então, não esqueçam desse detalhe. Então, resumindo aqui, vamos lá, a área é a multiplicação da altura por base, tá certo? Perímetro. Perímetro, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados, certo? De um polígono, ok? Beleza, meus amores? Bom, então, nós vamos trabalhar com atividades de fixação, que está lá na página do livro, na página 169, tá? A 171.
Vocês irão responder essas atividades diante dessa explicação que a tia deu sobre perímetro e área. Agora, como vocês já sabem fazer o cálculo de perímetro e área, já sabe como calcular perímetro e como calcular a área, vocês irão responder essas páginas aqui do livro, tá certo? E postar aqui no Eclasse as páginas feitas, tá certo? Das atividades feitas, para tia fazer as devidas correções, ok? Muito bem. Então, um beijão a todos, tá certo? Bons estudos. Qualquer dúvida, pode perguntar para a tia no WhatsApp, que eu estarei à disposição de vocês no horário de aula, tá bom? Um beijão a todos e fiquem com Deus.